Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor dessa teoria econômica quântica que você está vendo aí. É a teoria que provou a praxeologia de Ludwig von Mises, lá da escola austríaca, como um fenômeno de indução matemática, né? Você precisa ver alguns vídeos meus, elenca aí, digita aí Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos, eu fazendo essas provas, né, prova usando a linguagem da física matemática, enfim. Eu fui capaz de reduzir toda a economia a fenômenos físicos. E aqui eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, olhando nesse gráfico, esse gráfico aqui, que é a base de toda a teoria econômica quântica. Esse gráfico ele prova até o comportamento tradicional dos governos brasileiros de Fernando Henrique Cardoso para cá. O comportamento dos governos brasileiros de Fernando Henrique Cardoso para cá em relação à taxa de juros e inflação. Esse gráfico aqui ele mostra isso mesmo. Ele é capaz de mostrar isso. Então esse comportamento dos governos brasileiros de Fernando Henrique Cardoso para cá, ele está claramente registrado nesse gráfico. E eu vou mostrar isso para vocês, provar geometricamente e de forma empírica. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Por que quântica, Leverson? Porque eu trago alguns conceitos de física quântica para entender a economia. O meu primeiro vestibular que eu passei foi o vestibular de economia na PUC Goiás. Mas eu não vou cursar esse curso, sabe por quê, pessoal? Porque eu iria receber conceitos fundamentais de economia errado. Por exemplo, essa relação juro-inflação, ela está errada. Como conceito tradicional da economia, ele está errado. Qual é o conceito tradicional de economia de inflação? Que a moeda ela está mais desvalorizada, ela desvaloriza mais em alta inflação. Mas a teoria econômica quântica provou que isso não é verdade. Que a maior desvalorização da moeda está justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. Nesse gráfico aí. Então você precisa elencar esse vídeo aqui no YouTube, alguns vídeos que eu faço essa prova. Mas enfim. Então esse gráfico aqui também ele é o próprio gráfico da oferta. Por quê? Porque a oferta é a base da economia. O comércio, enfim, o capital industrial, ele oferta para quê? Quando ele oferta produtos, ele vai induzir a ação humana de atração e de repulsão econômica, certo? Bom, mas qual a equação do movimento que descreve atração e repulsão? Lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica e corpo em queda livre. Ou seja, esse próprio gráfico aqui, tá vendo essa função 1 sobre x ao quadrado? É a lei gravitacional, é a força elétrica, e aqui no centro é corpo em queda livre porque eu projeto esses pontos da inflação e da deflação, certo? E esse gráfico ele representa de fato toda a experiência econômica. Ele é pura realidade econômica. Inclusive é o que eu vou provar aqui para vocês, que desde de Fernando Henrique Cardoso em diante está claramente exposto nesse gráfico o comportamento dos governos brasileiros em relação a juro e inflação. Que é juro e inflação é que determina todo o funcionamento da economia. E ele está claramente exposto nesse gráfico. Bom, então esse gráfico é o próprio gráfico da oferta. Tá? Da oferta. Então, objetivamente, a economia, gente, é a ação humana. É a ação humana de atração e de repulsão econômica. E quem determina isso é a própria oferta que vai induzir a ação humana. Por isso que também está dentro da própria indução matemática a lei da oferta. Dentro da própria indução matemática, a lei da oferta. Tá vendo essa somatória aqui matemática? Ela está aqui nesse gráfico. Bom, então, mas sempre é importante a gente buscar a questão do limite econômico. Tá vendo aqui? Como que eu determinei esse limite econômico aqui? De 2 a 6%. Usando essa equação de Heisenberg. Veja que ela é uma variação de 1 sobre n ao quadrado, variação de energia. Essa equação de Heisenberg ela é da física atômica. Ela é usada para encontrar os espectros da luz. Então eu vou usar essa equação para encontrar o espectro econômico. Encaixa perfeitamente.
Então, se eu colocar aqui, ó, de 1 a 6%, o limite inferior da inflação de 1 e o limite superior da inflação de 6%, jogando nessa equação, representa 97% de todo esse gráfico. Então, o número 6, que é o limite econômico, é tipo o número de ouro da economia, o número 6. Então, por isso que eu posso considerar o 6 como o limite superior econômico. Mas eu não posso considerar o número 1 como o limite inferior da economia. Por quê? Porque essa variação de 1 para 2 aqui, ele vai desvalorizar a moeda em 75%. Certo? E usando essa equação aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado, você encontra com precisão essa relação juro-inflação. Você é capaz de encontrar mesmo. Então, de 1 para 2, se eu colocar uma economia de qualquer país em 1%, ela está na região de maior desvalorização da moeda. Então, de 1 para 2, a moeda ela vai desvalorizar em cerca de 75%. Por isso que eu não considero o limite inferior como 1%, eu considero só de 2%. Porque de 2% até 6%, que é o limite econômico, e ele é estreito, a moeda desvaloriza de 2% a 6%, cerca de 22%. E de 6% em diante, a moeda só desvaloriza 3%. Só 3%. Entendeu? Então, isso aqui que novamente é interessante. Sempre eu estou buscando esses fundamentos. Então, veja bem, por isso que a maior desvalorização da moeda ela está justamente em baixa inflação e alta taxa de juros. E novamente, vamos buscar o conceito tradicional da economia. Toda economia forte tem o quê? Tem uma moeda forte e uma taxa de juro baixa. Justamente, uma taxa de juro baixa potencializa o quê? Uma inflação alta. Então é justamente aqui, ó, tá vendo? Por isso que o número 1, que é o capital industrial, aqui que está toda a potência da economia, a estabilidade da economia. E é justamente em alta inflação, a partir de 6%, que a moeda só desvaloriza 6%, é onde a moeda é mais valorizada. Aonde ela tem a sua menor desvalorização. É em alta inflação. Por isso que vai confirmar aquela máxima. Toda economia forte tem moeda forte e baixa inflação, justamente, porque ela vai potencializar uma alta inflação e a partir de 6% ela só desvaloriza 3%, porque vai cair numa colinearidade inflacionária. A partir de 6% todos os pontos estão no mesmo plano. E essa desvalorização da moeda ela é no máximo 3%. Por isso que realmente é aqui onde a economia é mais estável, é a liberdade econômica. Então o governo, eu sempre falo para os governos, diminuiu a taxa de juros para potencializar uma inflação de 6% acima, acabou. Não mexam mais na economia. Nem o governo, nem o capitalismo industrial, não altere os preços, porque está justamente aí a maior força da economia, onde a moeda é mais forte, onde está a grande estabilidade econômica. Porque se vocês ficar aumentando o preço porque vocês acham que a inflação é alta, que onde está a maior desvalorização da moeda, não. A maior desvalorização da moeda está em baixa inflação e alta taxa de juros. Então, quando vocês fazem isso, eu quero aumentar o preço, porque eu quero ganhar mais, aí o governo vai ter que aumentar a taxa de juros para reduzir a economia, para diminuir a inflação, vocês caem na armadilha do capitalismo financista e vocês ficam depois sofrendo aí, e a gente também, o povão sofre também. Então, por isso que aqui é a economia real, de fato, é onde está a grande estabilidade econômica, onde está a moeda mais valorizada e onde tem a menor desvalorização da moeda. Agora, tem um detalhe, sempre é importante. Você está vendo aqui esse sinal? Esse sinal do corpo em queda livre, ele começa aonde? De alta inflação para baixa inflação, certo? Esse corpo em queda livre, ele acontece de baixa inflação para de alta inflação para baixa inflação, certo? Então, esse efeito, ele é recorrente na economia, não é? Quando o governo aumenta a taxa de juros para diminuir a inflação, a economia não vai para uma estagnação econômica, a economia fica parada, não fica?
esse efeito ele não é recorrente na economia? É. Então é justamente isso. Aqui é 6, alta inflação, e aqui é o chão. Aqui está no alto e aqui é o chão. Se eu jogo de cima para baixo, ele para, ele cai e para, não para? Para. Então eu estou provando empiricamente também por esse gráfico que isso acontece. E esse efeito ele acontece na economia. Então, está em alta inflação para baixa inflação, ela vai parar, vai bater no chão, vai ficar parada. E esse efeito realmente acontece. Estagnação econômica, a economia fica parada, que é nesse ponto aqui. E é onde a moeda é mais desvalorizada. Então é questão da estrutura de pensamento. Quando o comércio está ofertando produto, ele quer o quê? Ele quer consumo de fato. Ele quer que as pessoas adquirem seus produtos. E ali é onde está a estabilidade econômica, onde está a verdadeira liberdade econômica nesse ponto aqui. Só para vocês verem, a dualidade da natureza funcionando fortemente. Então, de 6 para 1, você vê uma queda agressiva da economia para uma estagnação. Aqui é agressivo. Agora, de 1 para 6, eu estou considerando de 1 para 6, ela vai subir de forma, ela vai sair de baixa inflação para uma alta inflação de forma suave, ó. Ela vai subir de forma suave. Ela começa agressiva e vai de forma suave para uma alta inflação. Então você está vendo a dualidade da natureza funcionando mesmo, tipo o inverso, um do outro. Agora, e por esses dois fenômenos que você vai interpretar todos os governos brasileiros de Fernando Henrique Cardoso para cá. Qual é o tipo de comportamento natural deles? É tipo assim, vamos aumentar, para aumentar a taxa de juros, eles são agressivos. Existe um aumento muito rápido. Vamos supor, o Brasil está agora numa taxa de juros de 2%, está baixa. Quando eles resolvem aumentar a taxa de juros, o governo resolve aumentar a taxa de juros, ele aumenta isso com muita rapidez. Foi o que aconteceu, por exemplo, no governo Jair Bolsonaro. Estava 2%, a gente precisa, porque a inflação está muito alta, não sei o que e tal, a gente precisa aumentar rapidamente a taxa de juros. E esse efeito acontece. Esse é o comportamento tradicional dos governos brasileiros desde Fernando Henrique Cardoso para cá. Quando eles baixam a taxa de juros, aí eles veem a inflação está muito alta, a gente precisa recuperar o poder da moeda, não sei o que tem. Eles aumentam rapidamente a taxa de juros. Eles têm uma ação agressiva, o governo brasileiro. É justamente isso. Então eles têm isso daqui. Eles fazem assim, ó. Olha o fenômeno aqui. Mas, quando precisa diminuir a taxa de juros, o comportamento tradicional dos nossos governos, de Fernando Henrique Cardoso para cá, eles vão diminuindo a taxa de juros de forma cadenciada, de forma mais calma. Não é assim? É o que está acontecendo agora. Então é justamente esse efeito aqui, ó, de baixo para cima. Que ele vai diminuindo a taxa de juros de forma suave. Então esse gráfico aqui, ele está mostrando como até o comportamento dos nossos governos, desde Fernando Henrique Cardoso para cá, nessa relação juro e inflação. Quando eles baixam a taxa de juros, e aí a economia fica muito... Eles falam que tem aumento generalizado dos preços, não sei o que tem. Beleza, para aumentar a taxa de juros eles são rápidos. Então eles fazem isso. É o comportamento tradicional dos nossos economistas, dos governos brasileiros, desde Fernando Henrique Cardoso para cá. Agora, para diminuir a taxa de juros, eles fazem isso, aí o efeito é esse, ó, de baixo para cima. Eles vão diminuindo devagarzinho a taxa de juros, de forma suave, é o que está acontecendo hoje. Então esse próprio gráfico está explicando, inclusive, os comportamentos dos nossos governos, desde Fernando Henrique Cardoso para cá, nessa relação taxa de juros e inflação. Dá para você ver. Está vendo o que é a teoria econômica quântica? Veja o poder que essa teoria, gente, é o alicerce da economia, é os verdadeiros princípios da economia. A teoria econômica quântica que está nascendo no estado de Goiás, nasceu no estado de Goiás, Brasil, ela é o verdadeiro marco zero de todo o pensamento econômico global.
Não existe mais liberalismo econômico clássico anglo-saxão da Europa Ocidental. Existe a teoria econômica quântica. E como esse limite econômico ele é estreito, é da natureza da economia ela voltar para uma recessão. Você pode ter picos de consumo, de alta inflação. Vamos supor, de consumo. Porque a partir de 6%, todos os pontos são colineares. Então, na verdade, a inflação máxima é de 6%. Então você pode ter picos de consumo, mas a economia volta naturalmente para uma recessão. Um exemplo disso é a economia japonesa atual. Encaixa perfeitamente nesse gráfico. Então você viu o que esse gráfico foi capaz de provar? Ele está provando, inclusive, o tipo de comportamento do governo brasileiro, dos governos brasileiros, desde Fernando Henrique Cardoso para cá. Quando a taxa de juros está alta, igual está alta, para eles diminuir essa taxa de juros, eles vão diminuindo essa taxa de juros de forma suave. É justamente isso, ó, esse movimento aqui que eles estão fazendo. Ou seja, de baixo para cima. Esse gráfico aqui. Ó. Agora, quando é para aumentar a taxa de juros, aí os governos brasileiros são mais agressivos. Aí eles fazem isso daqui, ó. Aí eles são mais agressivos. Aumenta rapidamente a taxa de juros para valorizar o capital financista. Então esse próprio gráfico está provando até os governos brasileiros, desde Fernando Henrique Cardoso para cá. Desde 1994 até 2023, por exemplo. Tá vendo como que ele é poderoso? Só para vocês verem o que é essa teoria. Ela é a própria realidade. Isso daí ela é a realidade econômica, entendeu? Então tem que respeitar o que essa teoria fala. Por isso que ela derrubou todo o sistema financeiro mundial. Por quê? Porque o sistema financeiro mundial está baseado em juros e inflação. E esse entendimento ele está errado. Que eu já mostrei aqui para vocês, que a maior desvalorização da moeda, na verdade, está em baixa inflação e alta taxa de juros. Em alta inflação, a moeda, quando ela chega em alta inflação, quando a moeda chega em alta inflação, ela já desvalorizou todinha. Então, por isso que você precisa manter a taxa de juros lá embaixo e acabou, não mexe mais na economia. Certo? Porque acima de 6 a moeda só desvaloriza 3% só. Só 3%. Por isso que aqui está a estabilidade econômica. Que coisa linda, né? Então, gente, esse gráfico está mostrando até o comportamento dos governos brasileiros desde Fernando Henrique Cardoso para cá. Esse gráfico aí mesmo. Para diminuir a inflação é de baixo para cima. Eles têm esse comportamento. Vai diminuindo. Para diminuir a taxa de juro, para potencializar uma alta inflação, eles vão diminuindo de forma suave. Esse gráfico aí, de baixo para cima, de 1 para 6. Mas quando precisa diminuir para aumentar a taxa de juros, aí eles são assim mesmo, aí aumenta rapidamente. Mas, para finalizar, eu falo sempre para o capitalismo industrial, os governos. Não aumentem os preços, porque está justamente no capitalismo industrial, aqui, a maior estabilidade econômica, a maior valorização da moeda. Quando vocês aumentam os preços à revelia, com vontade de ganhar muito, né, vocês estão caindo na armadilha do capitalismo financista. Aí vocês ficam sofrendo aí depois, e o povo também. Alô? Obrigado.